vamos falar de meio ambiente, vamos falar de economia verde, um tema que está muito em discussão, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. E a Secretaria do Meio Ambiente aqui do Estado firmou recentemente com a Agência Nacional das Águas, a ANA, um acordo, um compromisso para implantar políticas de recursos hídricos e saneamentos no Estado. E o secretário adjunto do Meio Ambiente, que é o Guilherme Dalla Costa, está ao vivo conosco e vai falar agora sobre, enfim, esse acordo e também sobre sistemas relacionados. Secretário, bom dia, prazer tê-lo conosco na Jovem Pan, bem-vindo. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, Joinville. Secretário, as ações envolvendo essa regularização e a fiscalização de serviços que atuam com o fornecimento de água, no caso aqui de Joinville, por exemplo, que tem uma companhia municipal de abastecimento, qual é o impacto desse acordo para a nossa cidade, por exemplo? A Secretaria firmou, recentemente com a Agência Nacional de Águas, como vocês bem falaram, um acordo que é chamado Pacto pela Governança da Água, né? Esse é um acordo que a ANA faz com todos os estados no Brasil. Então, hoje são todos os estados da federação possuem esse acordo, e ele tem o objetivo principal de auxiliar na gestão dos recursos hídricos e capacitar, aparelhar, estruturar os órgãos gestores de recursos hídricos dos estados. Então, é importante falar que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, a SEMAI, é o órgão gestor de recursos hídricos aqui em Santa Catarina. De certa forma, para companhias municipais de água, como vocês citaram, o impacto, ele não é um impacto direto. Por quê? Porque nós não atuamos na regulação dessas companhias, né? O papel da SEMAI, como órgão gestor de recursos hídricos, ele é um papel de regulador no sentido de outorgar. Então, o que esse pacto ajuda? Ele ajuda a estruturar cada vez mais, a secretaria, o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, para que a gente possa garantir quantidade de água e também qualidade. Então, no momento que a gente tem aí um órgão estruturado, forte, com capacidade técnica, nós estamos permitindo que as companhias municipais de água elas tenham a sua outorga, o seu acesso à água, naquela quantidade que elas necessitam para abastecer as populações. Então, esse é o ponto fundamental a ser destacado aqui dentro dos resultados positivos que esse Pacto pela Governança vai trazer para a sociedade catarinense. Secretário, e quando o senhor fala nessa questão de estruturar até mesmo o sistema, uma pergunta que pode surgir na cabeça do ouvinte e até do administrador, dos profissionais que estão envolvidos na discussão desse tema é o seguinte: esse impacto, esse pacto, ele pode ter em algum momento alguma ação de prevenção, por exemplo, lá na questão de alagamentos, de inundações, que são temas que se comentam muito nos últimos dias em razão do que a gente viu lá no Rio Grande do Sul. Pode ter impacto nesse tipo de ação preventiva também? Sim, com toda certeza. É importante destacar, Marcos e Fernando, que a criação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde ela foi um passo importantíssimo dado pelo governador Jorginho Melo, na reestruturação administrativa. Santa Catarina passou, então, a ter uma pasta exclusiva para a área de meio ambiente. Nós temos hoje uma secretaria especialmente dedicada à área ambiental. E nós, como sendo um órgão gestor de recursos hídricos, nós temos esse trabalho de interdisciplinaridade com outras secretarias, a exemplo da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Nós temos conversado muito, e articulado muito com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, com o Coronel Fabiano, Por quê? Porque são políticas públicas integradas. E nós temos, por exemplo, dentro desse pacto da governança,
o fomento e a estruturação, e também um fomento financeiro que a Agência Nacional de Águas aporta, para que a gente possa desenvolver os planos de bacias. E esses planos de bacias, eles são extremamente importantes, por quê? Porque eles detalham toda a situação da bacia hidrográfica e dão um planejamento, né, dão o norte do que deve ser feito dentro de cada bacia hidrográfica de Santa Catarina, tanto na parte de regulação do uso de recursos hídricos, quanto na parte das melhorias. E aí entra essas questões preventivas, né? Quanto as questões preventivas de cheias, né? Quanto as questões de melhoria de algumas calhas de rios, as questões de recuperação de margens de rios, e isso tudo, então, está interligado com as medidas de proteção. Nós temos hoje em Santa Catarina, são 16 comitês de bacias hidrográficas, nós temos já elaborado praticamente todos os planos de recursos hídricos das bacias, estamos finalizando o plano da bacia do Rio Canoas e agora já em fase de licitação do plano da bacia do Rio do Peixe, que é a última bacia que está pendente ainda a elaboração desse plano. Então, nós podemos dizer que hoje Santa Catarina, a partir da elaboração do plano da Bacia do Rio do Peixe, vai contar com todas as bacias aí com seus planos, e é um instrumento, de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, a política estadual, essencial para que a gente tenha o conhecimento e o planejamento das ações que devem ser feitas em termos de recursos hídricos. Secretário, eu gostaria de até aprofundar um pouquinho mais sobre a questão dos projetos, né? Qual é o projeto hoje de economia verde que está sendo destacado, valorizando também esse modelo, né, de transição energética justa? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho esses conceitos na prática para a gente. Certo, essa temática, né, da economia verde, ela é de suma importância para o estado de Santa Catarina. O mundo fala e tem falado muito a respeito disso, e é um tema complexo, porque quando nós falamos em economia verde, nós podemos destacar inúmeros projetos aí, inúmeras ações que estão relacionadas a esse tema. Veja, nós começamos recentemente na Secretaria, já estamos aí finalizando a logística reversa, a regulamentação da logística reversa de embalagens pós-consumo. Fizemos uma consulta pública, abrimos uma consulta pública para o decreto que regulamenta, que institui o modelo de negócio em Santa Catarina, cria os certificados de logística reversa. Isso é uma ação diretamente relacionada ao tema da economia verde. Por quê? Porque eu estou estimulando o mercado da reciclagem, eu estou criando um mecanismo para que empresas possam retirar embalagens que foram consumidas uma única vez dentro de um domicílio e foram descartadas, uma embalagem plástica, uma garrafa PET, um saco plástico, e possa, então, encaminhar isso para a reciclagem, fomentando cooperativas, fomentando o sistema de catadores. Esse é um tema, então, que pode ser dito como um exemplo, e, além disso, vários outros, como o incentivo que nós estamos trabalhando também dentro do programa de governo, que é o programa Mais Verde, que é a remuneração para o pequeno agricultor que preserva a sua propriedade, que tem áreas de floresta preservada, um sistema de pagamentos por serviços ambientais. Isso também entra dentro de uma temática de economia verde. Por quê? Porque eu estou fomentando ações de preservação e também ações econômicas, né? Onde eu preciso transferir recursos para que aquele que preserva também receba algo, né? Um estímulo financeiro. A gente sempre costuma falar na secretaria, uma grande frase, né? Quem está no vermelho não se preocupa com o verde.
Então, a gente precisa criar mecanismos também financeiros, e eu acho que aí a grande importância que foi dada pelo governo do estado de trazer a temática da economia verde para dentro de uma secretaria, mostrando que o desenvolvimento econômico, ele precisa estar caminhando junto com o meio ambiente, né? Nós não podemos dissociar isso em momento algum. Então, essa temática da economia verde, ela vai cada vez avançar mais com inúmeros projetos, e um desses que vocês citaram também, da transição energética, que entra também dentro da pauta da economia verde. Por quê? Transição energética, nós temos que lembrar que é algo para o futuro. Nós temos uma obrigação legal de que em 2040 nós temos que encerrar o trabalho, né? Nós temos que encerrar as atividades das termoelétricas em Santa Catarina. A partir de 2040, pela lei estadual e a lei federal, nós não podemos mais queimar carvão. Então, nós temos que pensar num modelo novo de negócio, numa nova economia pautada em novas tecnologias, numa nova matriz energética sustentável, para suprir essa cadeia que hoje trabalha com o carvão, que necessita do carvão para sobreviver. Nós temos aí 20 mil empregos diretos dentro dessa cadeia no sul do estado, que dependem dessa atividade. Então, esse tema da transição energética também diretamente ligado com a pauta da economia verde. E essa ação da transição energética, ela é fundamental porque nós vamos desenvolver, dentro das políticas públicas, os polos de transição energética no estado de Santa Catarina. Então, na região sul do estado, nós temos o polo da região carbonífera. Aí na região norte, na região de Joinville, que tem uma outra base de industrialização, nós temos que traçar um outro polo, né? Outras diretrizes para o polo de transição energética do norte do estado, por exemplo. Assim como nós podemos ter um polo de transição energética no oeste de Santa Catarina, que é baseado em outro modelo econômico. Então, esse é mais um acerto do governador Jorginho Melo em trazer essa pauta da transição energética, que poucos estados, né, estão se aventurando a fazer efetivamente, a falar sobre isso, a colocar a tirar isso da lei e colocar isso num papel, num planejamento. Por quê? Porque nós temos aí, eu falei 2040, são 16 anos. Para mudar toda essa cadeia é um tempo muito curto. Então, nós temos que efetivamente colocar energia, né, parafraseando aqui com o tema, mas colocar energia para que isso realmente aconteça. Então, é uma pauta do futuro, a preocupação é enorme, porque nós vamos ser demandados aí pelas comunidades europeias a mudar essa nossa matriz econômica, nossa matriz energética, para que nosso produto possa comprovar que é um produto feito aqui dentro do estado. Ok, secretário. Com uma produção de baixo carbono. Uma pauta aí que é permanente, certamente, né? E o estado já está bem avançado na discussão. Secretário, obrigado pelo bate-papo. Bom trabalho para o senhor, toda a equipe. A gente volta aí a falar sobre economia verde e outros assuntos, né, que mobilizam sempre aqui o nosso estado. Obrigado, boa semana. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom dia.